A guarda compartilhada é sempre a melhor opção para os filhos após uma separação ou divórcio. Mas e quando os pais não se dão bem? Quando não existe diálogo entre eles? O que fazer? Fica comigo até o final, que hoje nesse vídeo eu vou abordar como tentar minimizar esses conflitos entre os pais e fazer prevalecer o direito da criança e o bem-estar dela. Meu nome é Carla Rangel, sou advogada especialista nessa área de direito de família e sucessões. E já venho pedir a vocês que têm interesse em receber mais vídeos e sempre estar antenados em novidades, informações sobre esse mundo do direito de família e sucessões, que se inscrevam aqui no canal e já ativem o sininho para receber todas as notificações que toda semana tem vídeo novo. Veja bem, a guarda compartilhada é o tipo de regime legal adotado pelo juiz. Afinal de contas, quando de uma separação ou divórcio, entende-se que essa guarda é o mais benéfico para o bem-estar, para o interesse dessa criança, desse filho ou dessa filha. Por quê? Porque nela os pais vão poder dividir as responsabilidades e decisões importantes sobre a vida daquela criança. Em relação ao local de estudo, à escola, em relação a algum problema de saúde, alguma decisão importante sobre a vida da criança, tudo isso vai ser tomado em conjunto, ambos os pais. E também em relação a quem vai ficar o tempo de convivência com os pais, como vai ser dividido esse tempo de convivência administrado. E a guarda compartilhada realmente veio para beneficiar o sistema no Brasil e propiciar que ambos participem ativamente da vida desse filho. Mas um grande desafio que a gente enfrenta na prática, eu, advogada, vários advogados dessa área quando esses pais estão em conflito, quando esses pais começam a utilizar os filhos como moeda de troca, pelos rancores da separação, pelas frustrações, pelas dificuldades do relacionamento, e se torna realmente um caso delicado. Quando eu assumo esse tipo de ação, eu sempre digo para os meus clientes, seja o pai, seja a mãe. Eu digo, olha, eu não estou advogando para vocês, eu estou advogando para a criança. Porque o fundamental para mim é o bem-estar dela. É o desenvolvimento saudável, é que ela tenha contato tanto com o pai quanto com a mãe e com toda a família de ambos. Que ela se sinta amada, se sinta acolhida e não se sinta efetivamente abandonada por nenhum deles. Afinal de contas, vocês sabem, um divórcio já é um sistema, uma frustração, uma coisa que a gente não deseja que ocorra, mas quando ele acontece, quando tem filhos menores, a gente tem que ouvir o caso de maneira atenta. Então, a guarda compartilhada, ela tem sido, sim, a espécie mais utilizada pelos juízes legalmente, pois isso beneficia a criança no seu desenvolvimento saudável. Mas é importante ficar claro que muitas pessoas confundem que nessa guarda compartilhada, não necessariamente a criança vai ter que ficar morando uma semana com o outro, não. Isso é o que nós chamamos de uma convivência alternada. Você pode ter uma guarda compartilhada e uma convivência se alternada ou não. Na guarda compartilhada, pode-se estabelecer um lar principal em que a criança vai residir, seja com o genitor ou com a genitora. E como vai ficar a questão de visitação, a questão de convivência, a regulamentação das visitas, da convivência, o pagamento da pensão alimentícia, pelo genitor ou pela genitora. Então, não necessariamente vai se ter essa convivência alternada. Mas se desejar, o casal desejar, a gente estipula também que uma semana o menor resida com um deles e na semana seguinte com o outro. Mas para haver esse tipo de condição estabelecida, tem que ter toda uma logística que vai beneficiar ambos. Então, por exemplo, se a criança mora perto da casa da mãe e o pai já reside bem distante, não tem como a gente manter essa convivência alternada. Porque na semana que essa criança ficasse com o pai, ele ia ter dificuldade para deixá-la na escola ou nas atividades que ela costuma praticar. Então, tudo isso, de acordo com o caso concreto, é que vai ser analisado e verificado. Um caso bem famoso aqui, a questão de uma briga por essa guarda compartilhada e tempo de convivência com os filhos, foi do ator Brad Pitt e Angelina Jolie. Quando eles se separaram há um tempo atrás, eles travaram uma batalha judicial enorme de como ficaria essa guarda dos filhos que eles possuíram. Então, esse tipo de... Lá nos Estados Unidos, eles têm regras próprias. A guarda compartilhada não é o regime mais aceito, geralmente é uma guarda unilateral. Mas, nesse caso específico, eles conseguiram estipular
esse tipo de guarda compartilhada e como ficariam os períodos de convivência. Afinal, ambos queriam participar ativamente da vida dos filhos e a guarda compartilhada passou a ser a melhor medida para tentar minimizar os danos da separação para os filhos e também confortar o coração desses pais que puderam administrar e participar ativamente da vida dos filhos. E agora eu vou trazer para vocês 3 dicas práticas diante de uma situação concreta de pais que estão em conflito, que estão em brigas, que não conseguem chegar a um consenso. Como é que a gente vai estipular uma guarda compartilhada? Veja só, existem 3 pontos principais que eu sempre digo aos meus clientes. Primeiro, vocês pais têm que ter uma comunicação clara e objetiva. Não insulte o seu ex-marido, a sua ex-mulher, não brigue, procure deixar tudo bem claro em relação à criança. Foquem no bem-estar do filho, do menor, que vai precisar que vocês estejam unidos para que ele possa crescer saudável e da melhor maneira possível. Então, é importante, sobretudo, a comunicação clara e objetiva. Existem atualmente, inclusive, aplicativos para que possam trocar informações exclusivamente sobre os filhos. Se você não quer deixar seu WhatsApp aberto para um ex-marido que fica ali aperreando, do mesmo caso para uma ex-mulher que fica ali aperreando, existem aplicativos específicos que podem ser utilizados pelos pais só para trocar informações e decidir sobre questões da vida desse filho. Então, existem meios de você ter uma linguagem clara e objetiva sobre a criação do filho, independente de qualquer outra dificuldade ou conflito que vocês tenham em relação à separação, em relação ao divórcio. Outro ponto principal que eu sempre digo, não envolva seu filho nessas questões. Não bote, o filho que vai decidir, ele que vai decidir como ele quer, da maneira que ele quer. Não. Isso vai causar uma tristeza nele, um desgaste. Afinal de contas, ele ama tanto o pai quanto a mãe, regra geral. E ele não vai querer se posicionar de maneira diversa e contra nenhum deles. Então, de preferência, não use o filho como moeda de troca, ou mesmo deixe que o filho decida essas questões tão fundamentais sobre a criação deles. E o terceiro ponto, e não menos importante, mas fundamental é, se vocês verem que realmente não tem condições de diálogo, vocês podem recorrer a profissionais qualificados que vão saber lidar. Mediadores, assistentes sociais, que vão saber lidar diretamente com essa situação e vão procurar ajudá-los a tentar minimizar esses rancores, essas brigas e esses conflitos familiares, para prevalecer sempre o bem-estar da criança ou mesmo do adolescente nesse tipo de caso. Então, veja só, a guarda compartilhada, ela é instituída amplamente no Brasil, mas infelizmente na prática a gente vê que a gente tem um pouco de dificuldade em relação a essa divisão, sobretudo de tarefas e responsabilidades. No Brasil, a gente sabe que grande parte dessa responsabilidade após o divórcio, infelizmente, fica com as mulheres, fica com a mãe. E ela às vezes fica sobrecarregada. A gente vai à justiça, a gente pede que o pai tenha obrigação como pai, divida a responsabilidade, mas a gente sabe que infelizmente nem todos têm essa consciência, essa responsabilidade de pai. E não fazem efetivamente esse papel. Então, infelizmente, a mãe fica sobrecarregada. A questão do afeto é uma coisa muito pessoal, né? Não tem como a gente quantificar, nem como a gente exigir que o pai, porque é pai, tenha obrigação com o filho. Mas a gente aqui, como advogado, tenta minimizar os danos, os conflitos, para que essa criança possa crescer efetivamente de maneira mais saudável, com menos traumas e menos problemas, para que ela não leve isso ao longo da vida dela. Bem, tô chegando ao final desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, já corre, se inscreve, que toda semana tem vídeo novo. Ativa o sininho para receber as notificações, deixa seu like se você gostou desse vídeo. E se ficou com alguma dúvida sobre o tema, ou se conhece alguém que está vivendo uma situação parecida, já deixa aqui embaixo que eu vou te responder. Até a próxima!